Um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior e Paulo Ricardo. São 9 horas e 28 minutos, 9h28, manhã linda de sol, temperatura em torno de 20 graus aqui nos altos do edifício comercial, sexto andar, sala 608. Vem mais uma entrevista aqui no Mix Café. Paulo? É isso aí, a Zambuja. Perdão, acabei engasgando aqui na arrancada. Olha só, é importante antes da entrevista, vamos falar aqui sobre uma... que faz um link já, né, a respeito da nossa entrevistada de hoje, que é que está começando aí nesta sexta-feira a Feira do Livro de Porto Alegre na Praça da Alfândega. De 28 de outubro, acontece então até o dia 15 de novembro, são 71 expositores e mais de 150 autores que irão recepcionar o público no Centro Histórico. Será a primeira edição do evento completamente presencial desde o início da pandemia de Covid. E a abertura oficial acontece nesta sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, no Teatro Carlos Urbim, Feira do Livro de Porto Alegre. E por falar em livro, nós recebemos aqui a Tiele Maria. Né? Bom dia, é um prazer te receber, Tiele. Muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Porque esse espaço aqui se destina a exatamente isso, né? E a gente tem que fomentar a cultura, que é uma das nossas obrigações aqui também na programação do Estúdio Livre e no programa. E nós achamos bastante interessante também essa tua iniciativa, né? A Tiele está lançando um livro, o seu segundo livro, né, chamado Aparências. E a gente quer saber um pouco mais sobre esse trabalho, né, dessa escritora tão jovem também, né, rio-grandina. Temos que valorizar e muito esses talentos locais. E a gente tem aqui a participação, para você que está ligado aqui na programação da Estúdio Livre, pode nos acompanhar pelo Facebook, a transmissão ao vivo, e também pelo nosso site, pelo rádio e pelas redes sociais da Estúdio Livre FM. O livro Aparências tem uma sinopse bastante interessante. Eu tenho a sinopse aqui, mas eu não vou ler a sinopse, a gente vai bater um papo, né, Tiele, para falar exatamente sobre isso, para poder a nossa audiência poder entender e também se interessar por essa obra, que é bastante interessante, muita tensão, muita aventura também, né, eu acredito, né, um pouco de aventura, um pouco de tensão, um pouco de expectativa. Mas a gente começa a falar sobre o teu primeiro trabalho, né? Fiquei sabendo que escreveu o primeiro livro, esse é o segundo, o primeiro foi com 16 anos. 16 anos, exatamente. Comecei a escrever, acho que com uns 10, 12 anos de idade, e foi indo, né? A coisa foi fluindo. 4 anos em função do primeiro livro, né? Era uma coisa que... tempo que eu tinha, assim, de escola, fazer teatro também na época, o tempo que me sobrava, eu dedicava a esse livro, né? Que legal. Depois, muito custo, encontrei uma editora de São Paulo. Foi uma experiência, assim, um pouco frustrante, né? Ao contrário, assim, porque, com 16 anos, tá sonhando alto, imaginando, né? Um monte de realizações, né? Pro teu sonho. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Fiquei muito frustrada na época. Aí isso daí meio que me travou um pouco, sabe? Em função de escrever um novo livro, de começar novas histórias. Mas depois, aí comecei a trabalhar também, né? E meio que aquele sonho ficou um pouquinho de lado, sabe? Mas aí agora tô de novo nessa e eu não consigo, sabe, abandonar. Seria muito mais fácil abandonar esse sonho, mas eu não consigo. Aí, então, depois de uns 5 anos, comecei a escrever esse e tá aí. Tá acontecendo de novo. Pulsa no coração a escrita. Exatamente. Como é que se chama o primeiro livro que foi publicado? Sedutora Alva. Na verdade é um livro que ele é mais assim fantasia, assim, mais pro público infantil, sabe? E é uma história assim que eu durante muitos anos assim cultivei, sabe? Me dediquei a ela. Mas agora, né, tô nessa nova etapa. Uma nova fase também. Um livro com o mais passar adulto, do tempo também, com algumas mais, experiências negativas e positivas que eu também acredito que tu tenha tido.
Eu acho que esse livro chega agora, o livro Aparências, da Tiele, escritora rio-grandina. Tenho certeza que já vem com uma maturidade, com uma escrita totalmente diferenciada. Totalmente diferente. As pessoas Imaginei. até falam pra mim, tu não quer tentar relançar aquele livro, né? Já que foi uma experiência tão frustrante pra ti. Mas eu gosto da história, tenho muito carinho pela história, que foi, né, o meu primeiro livro. Mas assim, sabe, a mente muda muito, sabe? Muito. Pô, eu comecei a escrever ele com 12 anos, eu tô com 24, então, né? Deixar ele passado e agora presente é o Aparências. É pra frente que se anda, né? Exatamente. Essa parceria, esse livro foi publicado por uma editora aqui do Sul, né? Uma editora gaúcha. De Jaguarão. Né? De Jaguarão, uma editora em Jaguarão, que acabou abraçando essa causa junto contigo, essa parceria junto contigo para a publicação desse livro. E é muito difícil a gente conseguir, a pessoa que gosta de escrever, seja qualquer tipo de escrita, é difícil de conseguir essa parceria. Como é que funciona essa questão com as editoras? Olha, vou ser bem sincera, é bem complicado, é bem complicado. Agora com essa função de publicar o livro, né, eu divulgo muito pela internet. A internet, assim, é a vitrine essencial para ele, né? Então muita gente me procura e pergunta: como é que eu faço para publicar um livro? Como que funciona? Eu já sou, eu não tô desanimando, assim, sabe? Mas eu já sou bem realista. Eu falo, olha, é bem difícil, mas vale muito a pena. Eu acho que tu deve continuar, mas é bem complicado. De dar uma oportunidade em todas as áreas, assim, eu acho que é difícil, assim, alguém dar uma oportunidade para quem está começando, sabe? É muito complicado. Isso é normal mesmo no Brasil, né? Exatamente, Então, não digo nem na escrita, mas em todas as áreas. Então, eu vi muitas e muitas portas fechadas, assim, para mim. Aí consegui, achei uma assim, entreaberta aí, né? E tentei. Tá fluindo. Claro que muito aos pouquinhos, né? Cada oportunidade que eu ganho, eu abraço. Mas é bem difícil, bem complicado mesmo. O interessante, o importante é que a editora tenha, e isso que eu acho que é uma das dificuldades dos escritores, é fazer com que as editoras tenham um interesse por aquele trabalho que está sendo, que se busca ser publicado, é isso? Sim, e tem editoras, a maioria, infelizmente, que não se dispõe nem a ler o livro, né? Porque eu acho que todo mundo tem o direito, né? Bom, gostei, não gostei, né? No momento a gente não tá se encaixando com a nossa editora, com a ideia da editora, com o momento da editora, eu acho que tem todo o direito. Mas a maioria, assim, não aceita nem ler o livro, nem dar uma oportunidade. Isso daí é bem, assim, desanima um pouco, sabe? Desanima, mas quem quer, eu acho que tem que tentar. É que nem aquela empresa de grande porte, eu acredito, né? Vamos traçar aqui um paralelo, uma empresa de grande porte que tem vários funcionários, vários cargos dentro da empresa e também tem uma pilha de currículos, né? As pessoas buscando. Então, muitas vezes, tu tem que ter um diferencial para chamar a atenção para que a pessoa responsável lá do RH vai lá e pegar o teu currículo ou ler todos os currículos com real atenção, né? Então é a mesma coisa em relação, acho que ao livro, né? Bem parecido, né? Mágica, sim, mágica não acontece. Mágica não acontece. Tem que correr muito atrás. Tu tem que... E tu não pode te frustrar, né? Porque fácil não é, mas tem que correr muito atrás. E depois da publicação também, né? Com vendas, questão... Não deixar assim... Eu costumo falar, olha, tá esfriando a coisa. Vamos fazer mais alguma coisa. Vamos criar um post novo. Aí eu posto em tudo que é grupo, né? O Facebook, o Instagram me ajuda muito. A partir daí tá com o livro na mão. Eu acredito que deve ter mais uma dificuldade, que são as livrarias. Não é verdade? É um outro trabalho, né? E logo após isso aí, ainda tem o trabalho também, que são as postagens, a criação desse material de divulgação, daqui a pouco mais uma sessão de autógrafos, um lançamento do livro, e o pior de tudo também é alinhavar, eu acho, né? Tu me confirma ou não, essa parceria com as livrarias também, para que a livraria também tenha interesse em colocar o livro à disposição para ser vendido. Eu tenho todo um cronograma, né? Eu, lá pelo horário de meio-dia, que eu sei que é mais ou menos o horário de almoço das pessoas, eu já tô postando nos grupos tudo. Eu até fico pensando, pô, já tá se tornando chato, mas não, né? Não posso me cansar disso, porque é isso que faz ele vender. Então, as livrarias de Rio Grande, elas tiveram, assim, elas foram bem... Receptivas? Bem receptivas comigo, exatamente. E até sou muito grata, ele está à venda na Livraria Albuquerque, Livraria Vanguarda, assim, foram bem receptivas mesmo. E eu pensei assim, bom, eu vou vender mais, né, eu pessoalmente, mas não, sabe que está vendendo mais
por elas, do que tá sendo uma troca bem legal, bem interessante mesmo. Que bacana. Curiosidade de quem está nos ouvindo, sobre o que fala o livro Aparências? Bom, o livro Aparências, acho que o nome dele já dá uma dica, assim. Ele fala sobre a juventude, sabe? Aquele momento, sabe? Ele gira em torno da história da Nina, né? Que é a protagonista, claro. Mas, assim, eu costumo dizer que cada um dos personagens, por menos destaque, digamos assim, que tenha, eles têm alguma coisa a dizer, assim, né? E nesse mundo, assim, sabe aquele momento que tu vê que tu tá crescendo, assim, que tu tá passando por uma nova fase da tua vida e tu tem que botar as coisas na balança, né? Deixar certas coisas para trás, algumas coisas tu vai levar contigo pra tua nova fase, né? Pro teu crescimento. E o livro fala justamente sobre isso, né? Sobre a história da Nina, né? Tá lá num romance bem complicado, né, com uma pessoa mais velha, que já tá, assim, em outro momento da vida dela. Então, isso daí, essas coisas, assim, se chocam, assim, quando ela passa por essa nova fase, né, de sair do ensino médio, entrar numa faculdade, tudo isso. E então, ela tá nesse momento de escolhas, assim, sabe, da vida dela. E de crescimento e maturidade também, né? Então aí todos aqueles conflitos e provavelmente a Nina também tá uma com vários conflitos. A vida dela é uma confusão. E eu costumo dizer que nesse livro todo mundo vive uma fachada, né? Todo mundo nesse livro tem alguma coisa para esconder. E cabe ao leitor descobrir, né? Que bacana. Não vamos dar spoilers então, né? Mas que interessante. E essas ideias surgiram como? Né? Como é que se desenvolve uma ideia, um roteiro de um livro? Como é que se escreve uma história como a da Nina, por exemplo, no livro Aparências? Olha, vou te ser bem sincera, eu não sei encontrar, assim, o fio, assim, principal que fez, né? Dá um start e flui. Exatamente. A verdade é que, assim, eu tenho várias ideias de livros, de histórias na minha cabeça, né? É muito fácil, pra mim, é muito fácil criar, assim, passar pro papel, que é muito mais difícil. Tem que ter uma disciplina, tem que, né? E às vezes nessa vida corrida que a gente leva, né? Porque tem a vida real, digamos assim, né? Que te puxa pra realidade e tu não pode te dedicar completamente a um teu sonho, né? Então, essa ideia eu tenho bastante tempo, assim, na minha cabeça. Acho que é um conjunto de coisas, né? Que tu vai pegando um pouquinho ali, pegando um pouquinho lá. Então, vai juntando, vai acumulando, né? E é isso, tu vai juntando um pouquinho de cada coisa e vai criando. Depois, vendo a vida acontecer à nossa volta, né? Sempre pega alguma coisa. Assim que funcionam as inspirações, principalmente do escritor. Exatamente, absorve alguma coisa, vai pegando, depois faz acontecer, passa pro papel, que na minha opinião, acho que é a parte mais complicada. Sim, com certeza. E a formalização, né? Fazer tudo certinho, né? Que tem que fazer. Quantas páginas tem o livro? Olha, ele tem, eu tenho que estar sempre olhando. Ele tá com 190 páginas. 190 páginas. Imagina escrever tudo isso, né? Tem que ter uma história bastante consistente, né? Mas que legal, Tchely. Tu atua em outra área, profissionalmente, ou só como escritora mesmo? Olha, esse livro aconteceu atrás de um caixa, praticamente, de uma loja aqui do Calçadão, né? Aos pouquinhos eu fui escrevendo ali. Eu sou caixa, né? No momento tô afastada, agora semana que vem já volto pra função toda do Natal, coisa. Que legal. É outra coisa que eu gosto. Claro, meu sonho é esse, mas, né? 5 anos trabalhando lá, né? Já é tempo, já é bastante tempo. Já tem um histórico na empresa também. Sim. É que, infelizmente, hoje, né? É uma luta, tanto em outras áreas da cultura, né, como por exemplo músicos também, é bem difícil sobreviver muitas vezes com as coisas que a gente realmente gosta de fazer, né? Tem que se ter um segundo, né, emprego, uma outra opção, pelo menos por enquanto, mas eu tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso, é um divisor de águas, eu acho que na tua carreira. Eu acredito. É um prazer a gente ter e divulgar um talento local, né, como a escrita, por exemplo, uma escritora, né, tão jovem também, e acho que é importante isso, né, esse é o nosso papel. Então, independente de todas as experiências, nunca desista, né, porque vai levar sempre, esteja onde tu estiver, vai estar sempre com o nome de Rio Grande junto, associado com o teu trabalho, com o teu nome. Com certeza. E, né, tenho certeza
que vai dar tudo certo e sempre leva o nome da nossa cidade nos Com teus voos certeza. mais altos, né? E eu quero agradecer muito, muito obrigada pelo espaço, assim, como eu falo, não é fácil, né, alguém dá oportunidade, alguém dá espaço para quem está começando. Muito obrigada, viu, Paulo, pelo espaço aqui. Com certeza. Ajuda Então, muito, aí muito. está disponível, então, o livro, o Tiele, eu ia dizer, o livro da Tiele Maria, chamado Aparências, disponível na Livraria Vanguarda e também na Livraria Albuquerque. Mais algum local em Rio Grande? Também pelo site da editora, né, da editora Iaguaru, com Iaguaru. frete grátis Iaguaru, para todo o Brasil. Com frete grátis para todo o Brasil. Exatamente. Que legal. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, prestigie essa menina, né, talentosa. Parabéns pela tua iniciativa, Tiele. Sempre conta com a rádio aqui. Obrigado pela participação na nossa entrevista aqui do Mix Café. E a gente fica sempre, temos o contato, vamos manter esse contato. Sempre que tiver alguma novidade, a gente vai querer saber por aqui também, tá bem? Muito obrigada mesmo, Phil. Muito obrigada. Sucesso. Azambuja, agora são 9 horas e 44 minutos. Vamos fazer o nosso intervalo e voltamos com o Mix Café, a terceira parte. E na sequência também tem o Lino Viana. Lembrando que essa entrevista vai estar postada na página da rádio, também no YouTube, pessoal poder rever, né? E compartilhar. São 9h44, voltando em seguidinha com mais informações. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Paulo Ricardo. Agora no seu rádio, Minuto Digital. Minuto Digital. Se, ao contrário, você entendeu que sua ação anterior